aqui várias noites, ao Bernardo, ao André, todos que se disponibilizaram a ajudar na gravação desses sermões para a gente estar colocando no canal. Obrigado pelo presente. Eu não vou falar como as pessoas dizem, não precisava. Não precisava sim, eu não sei nem o que é, mas precisava. Não é não? Eu sou daquele tipo assim, que o camarada foi procurar um político, né? E o cara disse, olha, quando aquele cara chegar aqui, diga que não tem nada para ele, que ele é jalequeiro demais. Aí ele chegou lá no escritório do político, aí disse, eu vim aqui buscar um calçado, porque disse que o doutor fulano tem uns calçados aí para dar para os eleitores dele. Ele disse, não rapaz, qual é seu número? Ele disse, é 40. Não, aliás, disse, qual é seu número? Ele disse, não importa não. Eu disse, como assim não importa? Se ficar grande, eu corto, né? Ou eu faço enchimento, se ficar grande eu corto. Ou seja, o que vim está vindo. Não precisava, no modo não precisava se incomodar. É isso que eu quero dizer, entendeu? Não precisava se incomodar, porque nós estamos aqui para somar, para ajudar que a obra cresça. Mas já que vocês se esforçaram, então eu agradeço, obrigado. Agradeço a Tauan pelo convite, já tem alguns meses que ele me estendeu esse convite, e ele me deu um desafio, que na verdade a Semana Jovem, geralmente a gente segue um rascunho, né, que a associação manda para cada igreja e cada evangelista, e a gente não é obrigado a seguir aquilo ali, mas o tema, e a gente consegue, pedindo orientação ao Espírito Santo, montar uma mensagem baseada no tema, só que Tauan me deu outros temas, e eu não sei se foi o que vocês queriam ouvir, mas eu lhe garanto uma coisa, nada é por acaso, então se não foi o que vocês queriam ouvir, era o que estavam precisando. Amém. Sabe o que é que faz a diferença na mensagem? É falar a verdade. Esse local representa o lugar santo dos santos, a presença de Deus. Mesmo eu não sou Deus, mas todos nós somos semelhantes a Ele. Pois somos feitos sua imagem e sua semelhança. Então o pregador, quando ele recebe um convite, ele tem que se consagrar em pensamento, na maneira de viver. O bom de receber convite para pregar, para fazer evangelismo e manda de oração, é que você precisa se consagrar toda hora. Toda hora. Porque você vai pregar à noite e você vai passar um dia nas trevas e de noite você vai apresentar luz para as pessoas como? Então você tem que procurar estar na presença de Deus desde cedo até a hora do sermão. Isso de si mesmo, de nós mesmos é impossível, mas quando nós nos permitimos, o Espírito Santo age. Lembra que eu falei ontem, que ontem de tarde eu senti uma angústia, aquela sensação de impotência espiritual, e eu senti que estava fraco, eu ajoelhei, orei, e eu me fortaleci no Senhor. Então muito obrigado por vocês terem vindo todas as noites, obrigado pela presença de vocês, eu os agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aliás, é a sogra do irmão Jean, que está ali? Isabel, irmã Isabel? Tudo bem, abençoada? Louvado seja Deus por tua vida, viu? Amém? Amém. Queridos, eu quero começar de uma forma diferente. Já liguei? Já. Conta-se uma história, não é história, é verdade, um fato real, filho de um amigo meu. Eu não vou dar o nome, porque vai ser gravado, e se chegar ele vai sofrer muito, porque ele vai relembrar essa história. Um jovem, filho único, próspero, o pai tem boa condição financeira, gerente de uma multinacional, chegou a trabalhar aqui em nossa região por alguns dias, foi quando eu conheci ele, um homem muito íntegro, muito educado, e o seu filho, uma pessoa igual ao pai. Ele tinha planos para esse filho, mas muitos planos, igual os seus pais e eu tenho para os meus filhos. E ele ficou de maior e criou uma moto, fazia faculdade, e o pai deu uma motona, dessas motos bonitonas. Ele se habilitou, era um jovem responsável, ele não bebia, ele não fumava e não usava drogas, era um verdadeiro exemplo. Arrumou uma namorada em uma cidade, próxima à cidade que ele morava, na região do Paraná. E um certo dia ele saiu para ir para a casa da namorada, todo feliz. No início da noite, um cachorro atravessa na frente dele, ele bate com a moto, cai, quebra o pescoço e morre. Triste. Eu nunca mais tive contato com o pai dele. A última vez que conversei com ele foi por telefone.
mas você via a tristeza na voz dele, aquele homem sorridente, feliz, agora se encontrava triste, deprimido, sem prazer pela vida. Por que eu quero iniciar com essa história real? Existem muitas histórias parecidas como essa, todo dia acontece, e você ouve e até fala misericórdia. Quando chega na sua rua você fala, meu Deus, que tragédia. Quando chega perto da sua casa você fala, meu Deus, que tragédia. Mas quando chega na sua casa você sofre na pele o que esse pai sofreu. Por que eu comecei com essa mensagem tão deprimente? Para que você entenda o que eu falei ontem, eu vou repetir hoje. A nossa vida é uma vela que está acesa por enquanto, mas não se esqueça que tem uma ventania muito grande lá fora, e essa vela pode apagar a qualquer momento. Mas é o fim? Depende da sua decisão hoje, depende da forma como você vive hoje, que a morte será o fim ou será o começo. Aquele pai estava triste, angustiado, porque na sua concepção tudo tinha acabado, nada mais tinha sentido. Para ele, o fim tinha chegado, porque o seu filho tinha morrido. Mas se você crê no Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador de sua vida, como libertador dos seus pecados, se você crê e for batizado, será salvo. E aquele que morre em Cristo, não está morto, está descansando no Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus. Abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses se refere aos moradores de Tessalônica. Nessa época, Tessalônica era a capital da Macedônia, uma província romana, atualmente na Grécia. E o que acontece é que a Bíblia, eu estou estudando a Bíblia agora só a nível de conhecimento, não quer dizer que esse formato da Bíblia esteja errado, porque se você ler Gênesis, ele se une a Apocalipse de forma perfeita. Até nisso, os homens inspirados por Deus souberam montar o cânon sagrado. Mas eu resolvi ler na ordem cronológica, para saber exatamente a data dos fatos ocorridos. E confesso que é um pouco difícil de entender, mas depois que você pega o fio da meada, você entende. A gente julga que todos os salmos foram escritos só no tempo do rei Davi. Não, tem salmos antes, salmos depois, mas quando fala salmo a gente atribui logo a Davi. Provérbios a quem? Salomão. Mas tem muitos provérbios que também não foram de Salomão. E por que eu estou falando isso? O 1 Tessalonicenses foi a primeira carta, o primeiro livro escrito do Novo Testamento, com exceção de Tiago. Foi escrito por volta do ano 51 depois de Cristo, quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária em Corinto, também na Grécia. Ele havia pregado o evangelho para os moradores de Corinto, mas eles estavam tristes, eles estavam frustrados, porque eles haviam tomado as suas decisões, mas muitos morriam. E aí eles tinham suas esperanças jogadas por água abaixo. Como a gente aceitou Jesus? Paulo esteve aqui pregando, Gil da Barraca esteve aqui no Sacramento pregando, eu fui lá visitar, e ele falou da volta de Jesus, que se nós aceitarmos Jesus, aí vamos viver, e meu filho morreu, minha esposa morreu, meu pai morreu, e agora? Em momento algum, eu ou Paulo, ninguém prometeu que você não estaria livre da morte aqui. Mas nós prometemos, porque está na Bíblia, que aquele que morre em Cristo viverá. Só que a gente pensa que a morte só chega para o vizinho. Aí quando chega em nossa casa, começa a perguntar, por que, Senhor? Por que meu filho? Por que minha esposa? Por que meu esposo? Uma pessoa tão boa. Ele diz no teu ouvido, filha, eu tenho coisa melhor preparada para você e para ele. Apenas tenha fé e não desista da caminhada. Então Paulo escreveu essa carta para os moradores de Tessalônica, para confortá-los diante da morte. E eu quero lhe pedir que feche os seus olhos
e abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. A propósito, temos alguém aqui que nos visita essa manhã que ainda não é batizado na igreja adventista? Tem alguém? Não. Se tem, está com vergonha. Tem? Eu não disse que está com vergonha? Tudo bom, minha irmã? Tu ainda não se batizou? Já tomou o estudo já? Está afastado, é? Pois volto logo, viu? Não adianta a gente ganhar o mundo e perder a eternidade. Dê lembrança ao seu esposo. Diga que Gil da Barraca mandou um abraço para ele. Você pode dar o abraço. Até um beijo, mas o beijo eu não mandei não. Abriram suas Bíblias? Amém? Fecha os teus olhos. Puxa a respiração assim, ó. E solta bem devagarzinho. Senhor Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, obrigado, Senhor, por esta semana que passamos aqui na Tua presença, buscando a Tua presença através da Tua palavra. Obrigado por todas as programações que teve aqui, as dramatizações, tudo voltado para Ti, tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Por cada cantor que veio aqui, Senhor Deus, Te louvar, Te adorar, por o serviço de canto, por todas as pessoas envolvidas nessa obra para que ela pudesse ser concluída, pudesse ser executada. Obrigado pela união da igreja. Sabemos que existe contratempos, existe às vezes murmurações. Infelizmente vai ser assim até a volta do Teu Filho Jesus. Mas que possamos melhorar cada dia mais. E sabemos que isso só é possível quando entendemos que essa obra não é do homem, é Tua, Senhor. E nesse momento, reunidos mais uma vez entre irmãos, nesta manhã de sábado, nesta manhã do Teu santo dia, nós Te pedimos a Tua presença na pessoa do Teu Santo Espírito. Nós Te convidamos a fazer morada em nossos corações. Molda o nosso caráter, Senhor Deus, a nossa mente, conforme a Tua vontade. Nos preenche, Senhor Deus, da esperança da ressurreição, para que quando surgirem os infortúnios em nossas vidas, não venhamos a Te culpar e querer desistir da caminhada. Tenha misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados, esteja conosco agora e sempre. É o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Os que dormem quer dizer aqui o quê? Os que estão mortos. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Essa é a parte que eu mais amo de ler na Bíblia, porque aqui está o meu sonho, aqui está o nosso sonho, aqui está o nosso objetivo: a salvação, a esperança da ressurreição. Como eu disse, os tessalonicenses estavam desesperados com relação aos seus parentes que morriam. Eles estavam aflitos, entristecidos, e Paulo mandou essa carta de consolo. Divinamente inspirado pelo Espírito Santo, Paulo lhes orientou. Só que algumas pessoas
tem uma doutrina baseada em conjecturas e não em fatos. Paulo disse aqui que, por palavra aqui no versículo 15, no 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pronto. Olha o que você vai entender aí. Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cremos que quando uma pessoa morre, ela vai direto para o céu? Ela vai para onde? E como é que Jesus vai trazer em sua companhia os que morrem? Estude a Bíblia. Leia os comentários, porque alguém vai te fazer essa pergunta. Está dizendo aqui que quando Jesus voltar, quando Deus permitir a volta de Jesus, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando Jesus voltar, o feito da volta de Jesus, o ápice da segunda vinda, trará o poder sobre os mortos para que eles ressuscitem. Para que eles ressuscitem. O feito da vinda de Jesus trará a solução da morte. Amém? É isso que quer dizer. Mas por quê? Porque assim diz aqui, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Precederemos quer dizer que nós não iremos primeiro aos que dormem. Ou seja, significa que tem alguém dormindo e que precisa ser acordado, precisa ser ressuscitado, para depois nós nos unirmos a esses e sermos arrebatados, não um arrebatamento secreto, porque todo olho verá, e nos unirmos ao Senhor nos ares para o céu. Captou? Pois é. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Queridos, todo cristão precisa ter essa esperança. Todo cristão, independente de ser adventista ou não, precisa crer nas promessas da volta de Jesus. Eu era meio cético. O que é cético? Meio ateu, meio incrédulo. Eu fui membro da Igreja Assembleia de Deus em Feira de Santana por um tempo, depois Igreja Batista. No passado, quando eu era jovem, que eu ainda sou jovem, mas mais jovem ainda, sabe? Lá em Pupiara, frequentei a Igreja Batista, na qual fui batizado. Eu sou rodado de igreja. Por isso que eu virei um crítico ferrenho dos protestantes, e em especial dos adventistas. Universal em São Paulo, e outras que eu esqueci até o nome, que é tanto nome de igreja, e eu tinha parado para pensar e vi que era tudo caô, lábia de crente sujeito, de pastor interesseiro, ou de crente fanático, e eu cheguei a ser um instrumento do cão na vida de algumas pessoas, inclusive na vida do meu colaborador Adonis. Adonis era da Renovação Carismática, quando ele veio trabalhar comigo. E de tanto eu mostrar o meu ceticismo para ele, ele ficou um pouco incrédulo também. Eu acreditava em Deus como deístas. O que é que os deístas acreditam? Que Deus, existe um Deus, Criador, que criou todas as coisas, assim como elas são criadas, e aí largou aí como batata, cada um por si. Que ele não interfere na vida das pessoas, no destino das pessoas, e que também não vai voltar. E eu fixei isso na minha mente e foi muito tempo assim. Cuidado. Isso foi invenção do cão. Do cão. E tem alguns que creem no evolucionismo, a teoria de Charles Darwin, que o ser humano surgiu da explosão, a vida surgiu da explosão, depois as células se juntaram e surgiu a vida. Eu discuti com um padre, quando eu era da Carismática, aqui no CC, no Jardim Araújo não tinha um clube, teve um congresso e o padre disse que nós éramos possivelmente descendentes de macaco, e eu, como não tenho papo na língua, disse só se for o senhor, porque eu não. Ó o dedinho, não. Me prove.
Então, entre ele falar que eu sou descendente de macaco e a palavra de Deus dizer que eu fui criado do pó e ao pó retornarei, eu prefiro ficar com o quê? Com a palavra de Deus. Porque se macaco virasse gente, imagina aí, um outro macaquinho aí dando luz aos bebezinhos. Bem verdade que tem uns que parecem macaco, mas não é macaco. Não é filho de Deus. Filho de Deus, não é? Você pode ter uns que parecem um cachorro, uns parecem um jumento. Você já percebeu que às vezes os nossos animais parecem com a gente? Eita, acabei com vocês. Quem tem um jegue aí? Quem tem um cachorro? Mas é sério, de repente você olha assim, vê na internet, tem animais que parecem com o dono. Bota lá para você ver. Bote lá para você ver. Eu não estou brincando, é verdade, parece mesmo. Mas não tem nada a ver. Os animais são a criação de Deus, o ser humano é a criação de Deus, e todos voltarão ao pó enquanto Jesus não voltar. Mas do pó ressurgiremos, porque o Senhor irá nos ressuscitar. É assim que a Bíblia diz, é assim que eu creio, e é nessa esperança que eu estou firmado e você deve estar. Queridos, tenha certeza, eu tenho certeza que você já ouviu falar da volta de Jesus muitas vezes, e talvez virou para você um bordão. O que é um bordão? Uma frase repetida que vai passando de geração em geração, né? Você não está dando mais atenção à volta de Jesus como deveria estar, não é isso? Será mesmo que ele vai voltar? Ou é conversa de pregador para manter a igreja cheia? Para te amedrontar e dizer que você tem que aceitar Jesus para vir para a igreja? Eu já pensei assim também. Na verdade, existem pregadores que têm essa finalidade. Pregadores, não todos, alguns que vivem comissionado pelo que entra na igreja. Pastores que são comissionados pela oferta, que não é o caso da igreja adventista, porque se fosse eu não estava aqui. Aqui se entrar R$1 de oferta ou um membro só devolver o dízimo, o pastor recebe ou não recebe? Porque o sistema que gerencia as finanças da igreja adventista é universal, é mundial, é o mais organizado que existe. É para pagar o salário do pastor, que não é exorbitante, chega a ser menos do que o salário do enfermeiro, está entendendo? E ele tem a missão de ficar aqui 2, 3, no máximo 4 anos, poucos passam de 4 anos, e quando ele menos espera, os filhos já criou um vínculo de amizade com os coleguinhas na escola, a esposa também, e está aquela harmonia toda, e vem a carta, você vai para Cocal da Telha. Eu não sei nem onde é Cocal da Telha. Aí você mexe no psicológico dos filhos, do pastor, da esposa e dele também. Eu já vi filhos de pastores depressivos por conta de tanta mudança de ministério. Mas eles entraram sabendo, porque o papel do pastor é os levíticos. Era o mesmo papel dos levitas, eles têm que viver do evangelho. Eles têm que pregar aqui, acolá, a todas as tribos, nações e línguas, até Jesus voltar. Então ser pastor adventista do 7º dia não é para quem quer, é só para quem atende o chamado. Foi quando eu entendi isso, que eu vi que verdadeiramente é uma igreja séria. E não tem esse negócio de daqui, desse distrito, ganhar menos do que o da central, não. É igual. Não tem negócio, pode ter 10 membros ou 1000, é igual. Isso é bonito. Em algumas igrejas que não convém eu falar o nome, quanto mais entra, mais na conta dele entra. Onde é que está o amor à obra disso aí? Aí não tem amor, não. Aí eu não posso fazer um apelo com segurança para você se batizar nessa igreja, porque talvez a minha finalidade, o meu propósito seja outro. Seja cascar no bolso em vez de salvação. Não quero dizer que todos façam isso. Mas fica difícil você confiar na mensagem de alguém que é comissionado. Quanto mais tem membro, mais ele ganha. Isso é errado. Aí muitas pessoas ficam incrédulas com relação à palavra de Deus, pregada por muitos. Ficam incrédulos até com relação a Deus. E aí ficam achando que essa promessa de que Jesus vai voltar é só balela. É só fake news na linguagem moderna. É algo falso. Que as pessoas estão se pendurando em Cristo para poder agariar recursos. Tem muitos assim. Mas é por isso que nós precisamos conhecer a verdade, porque a palavra do Senhor diz o quê? Que no fim dos tempos surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas. E como saber? Alicerçando-se na rocha, conhecendo a palavra de Deus, dentro do seu contexto, para que você não se engane fora do contexto. Queridos, Paulo falava que ao soar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro. Foi esse o ânimo para os moradores de Tessalônica.
Ele disse que depois nós, presta atenção aqui, ó, nós, os que estivermos vivos, a esperança de Paulo era que Jesus voltasse ainda com ele vivo. É a sua também, não é? Não é a sua? Paulo se decepcionou? Não. Porque ele sabia que mesmo que Jesus não voltasse no tempo dele, se ele perseverasse naquilo que ele creu desde o início, se ele não desistisse, quando ele manda lá dizendo o quê? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele disse que a coroa dele estava guardada para receber. Mais um motivo para dizer que ele não iria para o céu de imediato. Muitas pessoas dizem que o morto, quando morre, a matéria some e a alma consciente vai para Deus. Isso é balela, isso não é bíblico. Isso aí é invenção do homem, é tradição de algumas igrejas, que bota isso para você achar. Eu já fui em várias celebrações em que o sacerdote, lá não vou dizer exatamente quem, que vai lá e tal, não precisa dizer, e ele diz que nesse momento a irmã fulano, o irmão fulano está vendo tudo. Tá não, vê nadinha. Está lá no céu do lado de Deus, não está não. O fôlego, o ar, o espírito, pneu. Por que pneu tem o nome de pneu? Porque em grego pneu não quer dizer espírito, ar. Tira o ar do pneu, acontece o quê? Murcha. Tira o ar dentro de tu, acontece o quê dentro de nós? Retrai, murcha. Faz igual aquele submarino. Acabou. O ar volta para Deus, que o deu. A terra volta para o pó. Não é assim? Na ressurreição, o fôlego é devolvido. Aí sim, a matéria passa a ser o quê? Alma vivente. Não existe alma consciente fora do corpo. Então Paulo tinha consciência disso. É a má interpretação do texto que faz com que as pessoas achem que meu irmão está no céu, minha irmã está no céu, velando por mim. Eu conheci uma irmã, ela é viva ainda, está na igreja há 20 anos, adventista. E ela disse lá no dia de quarta-feira: eu tenho orado a Deus para minha mãe que está lá no céu interceder por mim. Ah, adventista há 20 anos. Ela não estudou a Bíblia. Ou ela só ouviu, mas não guardou. A mãe dela está no pó da terra, assim como todos. Poucas exceções estão no céu. A Bíblia diz quem é que estava. Entendeu? Quem ressuscitou e quem foi. Quando Jesus foi crucificado, Mateus 27, 52, diz que o que houve um terremoto, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos ressuscitaram, foram vistos por muitos, para mostrar o que aquilo ali? Que Jesus venceu o quê? A morte. Só que a Bíblia não diz quem eram aqueles homens, mas só que eles voltaram a morrer, ou então eles foram para o céu. Só que não existe declaração bíblica de quem eles eram. Agora dizer que a pessoa morreu e ele vai consciente para o céu, isso aí não existe. Porque não tem como, Eliomar, não tem como eu amar os meus filhos e viver aqui, eu ir para o céu, ficar lá sentado do lado de Deus, de boa, tomando água de coco. Água de coco não é Coca-Cola não, viu, rebanho de crente? Presta atenção, água de coco. De boa, né? Num clima bom, nem precisa de ar-condicionado, um clima agradável. E meu filho está aqui. Eu estou falando meu para não falar que pode ser o seu. Viciado no crack, matando, roubando, suas filhas violentadas, vivendo esse inferno que nós estamos vivendo hoje. O céu vai ser um lugar de regozijo para quem está lá? Vai não? Então como é que pode ter alguém no céu consciente e os outros aqui sofrendo? Não fecha essa conta. Só na cabeça de alguns energúmenos, só na cabeça de algumas pessoas que não entendem ou querem fazer da sua mente uma manipulação, quer manipular as pessoas. Não precisa confortar as pessoas dizendo que o teu querido morreu e está no céu lá bem. Não, ele pode estar bem de acordo com o que ele viveu. Por isso que tem algumas pessoas que quando morre um parente sofre mais, porque o filho, ou a filha, o parente, ou o irmão vivia uma vida desgraçada na presença do cão. Aí aquele que tinha um conhecimento e vê o filho morrer, fica triste porque acha que vai para o inferno quando Jesus voltar no dia do juízo, porque esse que morrer condenado, nós vamos ver aqui, só vai ressuscitar na segunda ressurreição. Aí muitos que têm conhecimento sofrem mais por conta disso. Mas aqueles que verdadeiramente conhecem a palavra de Deus e crêem nas promessas de Cristo, quando morre alguém,
que está em paz com Cristo, que aparentemente, porque julgar o interior só quem julga é Cristo, mas que aparentemente está fazendo a vontade de Deus, você sofre, você chora, porque você vai ter uma lacuna na história, uma falta da presença física dessa pessoa, mas no fundo você está feliz, porque você tem esperança de abraçá-lo na manhã da ressurreição. Amém? Foi isso que Paulo quis dizer para os moradores de Tessalônica. Muitos duvidam da volta de Jesus, muitos já duvidavam e ainda duvidam. E o que você tem feito para fazer sua parte, para participar do nós, que Paulo diz, nós os vivos? Você crê que Jesus voltará, ou você faz parte daqueles que duvidam a volta de Jesus? Veja aí a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Veja se essa dúvida não já existia desde a época dos discípulos, dos apóstolos. E o que acontece? Qual é a orientação que temos aqui de Pedro? Capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa. Para isso foi mais de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás. Pedro falou, não retarda. Para aí. Tanto tempo assim ele disse não retarda? Como alguns julgam demorada. Pelo contrário. 2 Pedro 3, 9. Se você não quiser acompanhar, ouça. 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, vocês particularmente, sejam sinceros. Não precisa responder para eu ouvir não. Raciocina aí. Você acha que era para Jesus ter voltado? Agora, depois que você pensou na resposta, se ele tivesse voltado ontem, as pessoas que você ama já estariam prontas? Creio que tem muita gente que você ama que ainda precisa ser alcançado, não é? Então esse retarda aqui não faz parte da nossa esperança, porque Deus ainda não voltou, o Jesus ainda não voltou, porque Deus tem tido misericórdia da gente. Ele não quer que nenhum pereça. Mas isso quer dizer que vai ser eternamente essa espera? Não. Sabe por quê? Porque Ele vai voltar e não demora. Mas pode ser que venhamos a selar a nossa vida com Cristo hoje ainda. Eu não estou desejando a morte de nenhum de vocês e nem a minha, mas eu não posso garanti-los que estarei vivo mais tarde. E se eu morrer daqui para o final do dia, a minha história já está encerrada. A minha vida vai estar selada com Cristo ou com Satanás. Não existe oração de mãe, até porque eu não tenho nem mãe, nem pai, nem avô, nem avó. Não sou filho de chocadeira, viu? Mas eu não conheci minha mãe e nem meus avós maternos. Mas eu quero abraçá-los na manhã da ressurreição. Aí você diz, mas eles eram crentes? Eu não sei, eu não conheci. Mas pelo que eu sei, não. E por que você acha que vai abraçar? Porque nem todo crente será salvo. E cada um será julgado proporcional ao seu conhecimento. Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo de quê? Da ignorância. E eles eram ignorantes. E essa é a minha esperança. É apelar para a misericórdia de Cristo. Ou melhor, esperar na misericórdia de Cristo. Apelar não, que não adianta mais apelo. Morreu, acabou. Acabou. A oportunidade é agora. Você pode se projetar para viver 20, 30, 40, 50, 100 anos. Ninguém se projeta para viver só 20. Não é? Fica se agarrando às coisas materiais, se atendo a coisas e títulos e posição diante da sociedade, como se você fosse ficar para barrão. Alguém já ouviu essa palavra, ficar para barrão? Porque barrão é o último que morre no chiqueiro, porque ele é um reprodutor. Aí vai morrendo tudo e o barrão vai ficando, para tirar cria. Pois é, ninguém aqui vai ficar para barrão não, viu? Vai morrer, enquanto Jesus não voltar. Então se prepara, pode ser qualquer momento. Ou seja, Ele não retarda a sua demora. Então você só vai entender que Jesus não voltou ainda. E ainda bem que não voltou, porque se tivesse voltado, talvez você teria sido condenado. Então, se você hoje tem uma luz diferente, é porque Jesus está te dando a oportunidade. Porque você se prepara com medo de um ladrão e, no entanto, você ignora que Jesus vai voltar. Você confia mais na palavra do ladrão do que na volta de Jesus? Já percebeu? Você faz uma casa, bota cerca, fechadura boa,
alarme de segurança, porque o ladrão não disse, mas sabemos que tem, e que ele pode ir a qualquer momento. Aí você crê que ele pode ir, aí você se prepara. Você se prepara para o ladrão, mas está se preparando para Cristo? Através da leitura, da renúncia ao pecado, da entrega sincera. É isso que nós temos que fazer. Se preparar é se entregar. É abrir mão do eu por Cristo. Não é virar um monge e fazer voto de pobreza, não. É correr atrás dos seus ideais, alcançar as suas metas, mas na companhia do Espírito Santo, convidando ele a se fazer presente no começo do dia até o final. É entendendo que só precisa ele te pedir uma coisinha simples, que você acha que é simples. Quer ver? Quantos agradeceu? Eu falei na instante aqui na oração, pelo ar que respiramos. Na pandemia eu soube do relato de um homem muito rico que foi até para fora do país para se cuidar e gastou milhões. Pela misericórdia de Deus ele ficou vivo, mas não foi pelo dinheiro. E ele gastou milhões, e ele disse: em verdade, eu sempre dei valor às coisas pequenas, ou melhor, às coisas grandiosas, e ignorei as coisas pequenas, que são mais importantes do que as grandiosas. Veja só, eu sempre tive o ar que respiro de graça, e hoje eu tive que gastar milhões para me manter vivo. E mesmo assim só estou vivo porque o Senhor permitiu. Aí você se acha a última bolacha do pacote. Aí eu olho para você e falo: eu vou querer. Eu não, Deus, filho, tu está com muita arrogância. Tu não está me temendo. Tu não tá, temer a Deus é respeitar, é amá-lo. Não é ficar com medo, não. É procurar obediência. É viver a vontade dele. Não com medo, mas por amor. Aí ele diz: filho, faz o seguinte, eu vou pegar só uma coisinha que me pertence e tu fica com o resto. Aí ele puxa de você o ar que você respira. Sobra o que? Pó. Queridos, como alguém pode ser feliz sabendo que irá morrer? Você já parou para pensar que aqueles que não aceitam ser novas criaturas não deveriam ficar felizes? Inclusive eu quero parar um pouquinho aqui para desejar os parabéns a Cassiana. Quem é Cassiana? Ou é Cassiane? Cassiane, está por aí? Parabéns, Cassiane. E ontem eu errei, peço desculpa ao jovem pequeno Camilo. Cadê o Camilo? Não veio não? Diga ele que eu mando um abraço em nome da igreja. Meus parabéns também. Tem mais alguém que está completando idade nova aqui hoje? Como é o nome dela? Kemily, você é linda. Oh menina, olha para isso. Deus te abençoe, Ele continue te abençoando. Tá bom? Pois é, veja agora isso aqui, viu, Kemily e os demais? Como alguém pode ser feliz sabendo que irá morrer? Você já parou para pensar? Reflita só no que eu vou te dizer aqui. Você entende que aqueles que não aceitam ser novas criaturas em Cristo Jesus não deveriam comemorar aniversário? Não, porque é um dia menos para viver. Estão caminhando a passos longos para a morte. Não tem negócio de bolo para quem não está se preparando. Tem que chorar. Tem que fazer um velório. Porque você está caminhando, porque é um dia menos. Eu estou com 46 aninhos. Cara, que bate uma tristeza. Eu falo: mas eu vou ficar para barrão? Não. Então, não tem jeito não. Aí quando eu penso no que o Senhor me promete e nos promete, eu falo: ô Senhor, me leva logo. Mas não, é no tempo dele. Talvez ele nem me leve. Talvez eu vou ver Jesus voltar. Amém? E vou me encontrar com ele nos ares. Essa é a esperança. Então, se você não está se preparando para a volta de Jesus, se você não está se preparando para morar no céu, esqueça a comemoração de aniversário. Chore. Mas se arrependa e procure se preparar. Porque nós precisamos ter esperança. A palavra do Senhor disse: a nossa esperança se limita apenas a esta vida. Nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. Temos que ter esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Fomos criados para ser imortais, porém por conta do pecado fomos condenados à morte. Mas graças ao sacrifício de Cristo, nós temos oportunidade da imortalidade que nos foi dada lá no Éden, mas foi tomada pelo pecado. Nós somos criados imortais. Hoje nós somos mortais. Alma morre, porque alma é vida. Não existe alma consciente fora do corpo. O propósito de Deus
vai acontecer na volta de Jesus. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, se porventura morrermos antes do seu retorno, não será o fim, pois quando ele voltar, iremos ressuscitar para viver com ele. Na verdade, todos irão passar pela ressurreição, uns pela primeira e outros pela segunda. Vamos ver aqui, os salvos serão ressuscitados na primeira volta de Cristo, e os condenados no dia do juízo. Veja só o que tem preparado para as pessoas no João 8, 28. Não precisa a Bíblia não, eu quero que você só ouça, só se concentre, porque às vezes você se concentra e você entende melhor. Depois você lê em casa se quiser, se duvidar, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham aonde? Nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Para aí. Não tem gente que disse que já está no céu? E vai sair do túmulo? Não está lá? Você entendeu que não está? Está no túmulo? Não está. Está no túmulo, não está lá no céu. Ou seja, sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Fique conversando. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Lembrando que você só pratica o bem sincero e belo e verdadeiro diante de Deus. João 5, 28 e 29. Você só consegue praticar o bem se não for com falsidade. Porque se for com falsidade, Bernardo, é hipocrisia. Hipocrisia é pecado. É tão pecado a hipocrisia, de fazer o bem com hipocrisia, do que fazer o mal. Tantos que faz o mal e você acha que não presta, e muitos que faz o bem para se aparecer, não está no mesmo banguê, está no mesmo cesto, vai para o inferno. Tem gente que dá a cesta básica e vai se queimar no fogo de Malaquia. Tem gente que vai fazer visita, se queima no fogo de Malaquia. Que dá estudo bíblico e vai se queimar, porque dá estudo bíblico para se aparecer diante da igreja e dizer que é melhor do que os outros. Tem gente que canta aqui na frente e vai para o inferno, porque não está para honrar a Deus, quer aplausos para si, não é para honrar o Senhor, não é para glorificar o Senhor. Bem verdade que aqueles que glorificam o Senhor serão honrados diante dos homens, mas toda a glória pertence a Deus. É como aquela camisa que eu mandei confeccionar, é com Cristo, por Cristo e para Cristo. Se não for assim, sai da fila, cai fora. Não adianta cantar, não adianta tocar, não adianta pregar. Se for hipocrisia, vai ressuscitar só na segunda ressurreição, só para receber a sentença e ser destruído no fogo eterno. Fogo eterno destruidor. Não existe um fogo eterno que fica lá queimando, e tu lá no céu regozijando, e teu filho lá no inferno queimando, e tu no céu, e teu filho queimando. Isso é besteira, gente. Não existe isso. O eterno, que quer dizer fogo eterno, é fogo consumidor, fogo destruidor. Vai existir sim. Sodoma e Gomorra foi queimada com fogo eterno. Está queimando até hoje? Não. Acabou, sumiu, virou história. Creia, ele voltará. Em Apocalipse 22, 12 diz o seguinte: eis que venho em breve. Mas em breve quando? Eu não sei, pode ser a qualquer momento. E a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, de acordo com a sua decisão, de acordo com o que você tem feito. E eu pergunto: o que você fará hoje para estar entre os salvos? Para participar da primeira ressurreição, caso você venha morrer? Porque a única certeza que você tem é a morte. O viver é uma esperança. O viver é uma incerteza. A certeza é a morte. Nos preparamos para a faculdade, nos preparamos para tudo, mas não nos consagramos a Deus como se fôssemos morrer. Esse é o erro. É o erro. Isso não quer dizer que você vai se deprimir, se enclausurar dentro de um quarto, virar uma bolha isolada da sociedade, simplesmente porque vai morrer. Não! Viva feliz, regozijante na presença do Senhor, sabendo que se por um momento a vela apagar, ela vai acender de novo.
E aí não vai ter mais pranto, nem dor, nem tristeza, nem hipocrisia. Amém? Tem que ter essa esperança, senão você não está vivendo, está vegetando. É isso que me impulsiona a continuar na caminhada. É esse que tem que ser o seu objetivo. Amados, pense bem, não importa como você viveu, não importa o que você tenha feito, o importante é o que você fará ou está fazendo agora. Tomemos a nossa decisão. Aí você fala, mas Gil, só tem uma visita aqui, todo mundo já tomou. Preste atenção. Tomou, mas muito sai da boca para fora. Está pensando que decisão é conversão? Existe uma grande diferença entre decisão e conversão. Mas quem diz que você está convertido? É eu? Não, Bernardo. É Cristo. É Cristo. O agir do Espírito Santo na vida do ser humano vai ser notório às pessoas. Mas ai daquele que se exalte e diga, eu vivo no Espírito. Eu vivo em função de adorar a Deus. Tira esse eu do teu vocabulário. Dessa forma. Fala, eu tento. Se há algum bem em mim, é de Cristo. Porque é acertando hoje e errando daqui a pouco. Não é nem amanhã, é daqui a pouco. Os mesmos lábios, a mesma boca que fala bem de um amigo, fala mal do outro. E é tudo irmão. O mesmo que quer ter, alcançar, deseja o que o outro alcançou. Então, não desista de tentar. O importante é você não desistir. Não se preocupe quando Jesus voltar. Preste bem atenção. Não se preocupa se você não está conseguindo, não. Só não sai da igreja. Eu vou tentar em casa. É desculpa do cão. Você não vai conseguir. Você tem que tentar congregando. Se isolar não é a solução. Mas tem uns crentes chatos. Não tem problema, você também é. Nem todo mundo te acha santo. Você não vai achar a igreja perfeita. Não vai. Se porventura você passar e tiver assim, igreja perfeita, não entra nela. Porque se você entrar, ela deixa de ser perfeita. Você não é perfeito. Então não entre. Até porque não existe. Todas as igrejas têm problemas. Porque igrejas são pessoas. Aí você às vezes acha que na sua família tem problema e acha que na igreja não vai ter. Para com isso. Para de acreditar em utopia. E vai existir problema nas igrejas até a volta de Jesus. É caindo e levantando, mas todos caminhando na mesma direção. Aí quando Jesus voltar, o que é que vai ser levado em consideração? Não é quantas vezes você caiu, não é quantas vezes você errou, é Ele te encontrar fazendo o quê? Tentando acertar, pedindo perdão e perdoando. É desse jeito. Lance, 1 Pedro 5,7 diz, lance sobre Ele suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós. E Provérbios 3,5 diz claramente, confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Dependa de Deus para tudo, e você será mais feliz. E mesmo em meio a doenças, dificuldades, as decepções, as traições, você vai sentir a presença do Espírito Santo. Se existe alguém aqui essa manhã que precisa se aproximar de Deus, eu quero dizer para você que o primeiro passo é se aproximando da igreja. Você não pode ser cristão vivendo em desarmonia com as pessoas. Cristão que é cristão tem que procurar viver em comunhão. Não há conversão sem comunhão. Mas eu não vou com a cara. Não precisa ir com a cara de ninguém, vá só com a sua. Mas vá aturando, vá orando por essa pessoa, e Deus vai te abençoando, porque os caminhos dos justos é como a luz da aurora, vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. E o dia perfeito é quando Jesus voltar. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem. Hoje não pode ir demais não, senão o pessoal começa a querer comer as cadeiras e não dá certo. E crente tem fome, viu? O bichinho que come é crente. E o que eu digo?
Amados, às vezes nós achamos que estamos nos preparando para Cristo, mas estamos esquecendo o principal na vida. Eu disse ainda há pouco que não é pecado você querer ter as coisas, você querer se capacitar para o mundo. Você pode, Bernardo, se estudar, você pode se formar, você pode se capacitar para o mundo, mas entenda que é uma prévia. Você tem que se capacitar para esse mundo como uma prévia para o céu. Eu tenho visto no nosso meio religioso, na nossa igreja adventista, alguns jovens que querem se formar e querem prestar concurso público. Mas antes de vocês prestarem concurso público, saibam entender se vocês conseguirão honrar a Deus na observância do 4º mandamento. Eu não sabia, mas para ser policial federal, eles, se você colocar lá, eles te chamam e respeitam o sábado. Na polícia militar, só se for de oficiais para cima. Mas tem um monte de jovens que estão obcecados pela carreira militar, se afastam da igreja, porque querem alcançar os seus sonhos. Mas esquecem que entre os seus objetivos, o seu sonho realizar, tem uma intrusa. Alguém sabe qual é essa intrusa? Quem é? A morte. E se a morte chegar, você terá colocado o que em primeiro lugar? O teu diploma? A tua capacitação? Ou a tua vida diante de Deus? O mercado de emprego está aí grande. Você é jovem, mas Jesus precisa tirar daqui, precisa voltar. E Ele pode voltar a qualquer momento. E cada um vai receber a sua recompensa proporcional àquilo que tiver feito ou àquilo que estiver em seu coração. Qual é o teu objetivo? É agradar a Deus ou agradar o homem? Existe uma reflexão que conta a história de uma mulher que tinha um único filho. Essa reflexão é muito conhecida. Creio que a maioria aqui já conhece. E ela ia passando numa região montanhosa de cavernas, com seu lindo bebê no colo. E ela ouve uma voz que diz assim: entre, pegue o que você quiser, realize todos os seus sonhos, você ficará rica. E ela tenta descobrir de onde vem a voz e descobre que é de dentro de uma caverna. E ao entrar na caverna, a voz repete: pegue o que você quiser. E ali à sua frente tinha muitas pedras preciosas, brilhantes, diamantes, ouro, muita riqueza. E a voz disse: pegue o que você quiser, mas não esqueça o principal. E então aquela mulher começou a almejar o que ela poderia conseguir com o dinheiro. E ela disse: uma casa na praia, a criança no colo e os braços cheios de joias, de pedras preciosas. E corre para fora e coloca. E a voz continua: pegue o que quiseres, mas não esqueça o principal. Uma vez a porta fechada, jamais abrirá. Pegue o que quiser, mas não esqueça o principal. E ela continua: uma casa na praia, eu vou comprar fazendas, eu vou comprar condomínios, roupas, bolsas da Louis Vuitton, mulheres, tanta coisa. Tem mais marca que eu não lembro. Eu vou ficar bela, eu vou ficar rica. E a criança no colo, e começou a atrapalhar. E ela bota a criança no chão para encher as duas mãos e começa a conjecturar, pensar no que ela poderia alcançar com o dinheiro. E vai a criança no colo, e ela pega, e a voz dizia: pegue o que queres, o que quiseres, mas não esqueça o principal. Ela não ouvia mais a voz, ela só pensava nas suas realizações. E nessas indas e vindas, a porta fechou. Quem ficou lá dentro? O filho. Uma vez fechada, jamais abrirá. Ela esqueceu o principal. O que tem a ver isso com a nossa vida? Não é pecado você querer ter as coisas, mas não esqueça o principal. O principal é Cristo. E a porta pode fechar a qualquer momento.
quando você fechar os olhos, ela terá fechado. Então, coloca o Senhor Deus em primeiro lugar. Como diz na palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém? O irmão Léo vai cantar, e depois que ele cantar, eu quero encerrar essa semana jovem orando por você, e peço a todos vocês, não poderia encerrar de forma melhor essa semana de oração jovem, com tanta honra e louvor ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Santo Deus, nosso Pai soberano, nós temos certeza de que aqui o Senhor se encontra na pessoa do Teu Santo Espírito. Nós podemos te sentir, Senhor. Nós nesse momento iremos sair daqui do templo físico, mas não queremos sair do templo espiritual. Que o Teu Santo Espírito se faça presente em nossas vidas, em nossas mentes e corações, e que possamos, Senhor Deus, apresentar-te para o mundo através da nossa maneira de viver. Que possamos ser luz diante da vida daquelas pessoas que se encontram em trevas. Por favor, derrama sobre cada um de nós porção dobrada do Divino Espírito Santo. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Se porventura tem alguém aqui que se encontra distanciado, como de fato tem, dos Teus caminhos, que ela possa, Senhor Deus, ou elas possam sentir a necessidade de reaver a sua vida contigo. Porque o Senhor ainda não enviou o Teu Filho Jesus Cristo, porque ainda está lhes dando oportunidade para que não se perca. Mas uma coisa é certa: nós não sabemos o dia e nem a hora, apenas sabemos que Ele virá. Nos capacita para o céu, perdoa os nossos pecados e nos dá um terno de dia na Tua presença. Nós te pedimos e temos certeza que receberemos, porque te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.